Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui novamente e pela primeira vez eu falei introdução diferente. Eu sempre falo, fala aí, eu tô aqui novamente, dessa vez eu falei diferente, mas enfim, ninguém liga pra isso, né, gente? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas controvérsias que aconteceram na dublagem das Winx. Na verdade, não controvérsias, mas sim erros, que nós tivemos muitos, mas muitos erros. Eu só vou pontuar aqui os principais erros, né? Porque se fosse ficar falando de todos os erros, a gente fica um vídeo aqui até amanhã, um vídeo de 12 horas de duração. Porque, gente, quando a gente para pra analisar detalhadamente, a gente vai encontrar muitos, mas muitos erros em Winx. Principalmente na dublagem, mas até mesmo na própria animação. Também acontecem muitos erros, como por exemplo, a cor das roupas mudam, a asa some, a transformação é uma e aparece outra. Tem vários erros bem bizarros acontecendo mesmo em Winx, só que hoje eu vou falar praticamente os erros de nome, enredo, etc. Algumas mudanças que aconteceram nas temporadas que os fãs, como eu posso dizer, estranharam bastante. Principalmente aquele lance de é a Aisha ou é a Layla? Finalmente eu vou falar sobre isso aqui no vídeo. Então se você quer saber todos esses erros que eu separei pra vocês, essas controvérsias, é só continuar aí que o nosso vídeo já vai começar. Eu acho que com certeza vocês já viram vários erros em Winx. Só que eu vou começar falando logo pelo mais nítido que todo mundo já conhece, todo mundo fala, que é a Aisha ou é Layla? Bom, gente, pra começar a explicar essa história, esse rolê inteiro, eu preciso dizer pra vocês que sempre foi Aisha, lá na Itália, que é o país original onde o Winx foi criado e começou a ser exibido em primeiro lugar. Sempre foi Aisha. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro, porque vai ter muita gente que vai falar, mas pra mim é Layla. Tudo bem, mas originalmente falando, o nome dela é Aisha. Então, agora, que na dublagem do Brasil era Layla e agora tá Aisha, agora tá certo, porque sempre era pra ter sido Aisha. Aí vocês me perguntam, Mike, mas por que mudaram então se sempre era pra ter sido a Aisha? Gente, essa mudança começou pela 4Kids, que é a 4Kids, a gente fala 4Kids, que era uma emissora infantil lá dos Estados Unidos. Essa emissora foi a primeira emissora a comprar os direitos sobre o Winx lá nos Estados Unidos. Inclusive, o Winx foi o primeiro desenho italiano a ser vendido para os Estados Unidos. Então, essa emissora, a 4Kids, foi lá e comprou os direitos e começou a exibir o Winx. Sendo que essa emissora, eles não compraram o desenho e começaram a exibir normalmente. Eles fizeram modificações. Essas modificações aconteceram como uma forma de americanizar o desenho. Então, eles adaptaram os episódios, como por exemplo, eles mudaram as músicas de abertura e encerramento, mudaram as músicas das transformações e também alteraram diversos nomes em Winx. Como por exemplo, outro exemplo que eu posso citar a vocês é o planeta da Boom. Da Boom foi ótimo. É o planeta da Bloom, que é Dominó, ou Domino. Também tem essa mudança na dublagem aqui no Brasil. Mas é Dominó. E nessa dublagem americana, eles mudaram para o Sparks. É esse lance de querer americanizar o desenho. Fazer o quê? Inclusive, na quarta temporada aqui no Brasil, no primeiro episódio, eles dublaram, tem uma cena que as gente estão conversando na Alfeia e elas falam Sparks em português no lugar de Dominó. Na Terra, mas seu mundo nativo é Sparks, né? Sim, mas agora tem uma fada na Terra que precisa da nossa ajuda. Temos que achá-la mais rápido. Na Terra, mas seu mundo nativo é Sparks, né? Foi um erro na dublagem, meio grotesco, mas foi. É a primeira vez que chamaram de Sparks aqui no Brasil. Mas voltando à história que eu tava falando com vocês, a 4Kids fez essas mudanças no desenho. Eram tentativas de deixar o desenho mais padrão, mais a cara dos Estados Unidos. Mas a gente também precisa ter consciência de que essas mudanças fizeram bastante sucesso lá nos Estados Unidos, né? Foi o auge do desenho lá nos Estados Unidos, foi a primeira, segunda e terceira temporada, que foram exibidas nesse formato, com várias mudanças. E eles mudaram a Aisha para Layla. Eles acharam que Aisha não era um nome muito comum nos Estados Unidos, e Layla era mais comum. Daí, quando a Nickelodeon comprou o desenho, essa mudança voltou ao normal, porque a Nickelodeon voltou às raízes. Tudo que era pra ser do jeito que era, começou a ser do jeito que era pra ser. Vocês entenderam o que eu falei agora? Ficou meio confuso, né? Mas é isso mesmo que eu quis dizer.
Ou seja, deu mudado pra Layla nos Estados Unidos, a Nickelodeon foi lá e pegou, não, vai voltar a ser a Isha porque era pra ter sido sempre assim. Obrigada. Meu nome é Aisha. Eu estava... Aí com isso, todos os países que começou a ser exibido pela Nickelodeon, incluindo o Brasil, a dublagem veio como Aisha. E é por isso que aqui no Brasil a mudança aconteceu nos especiais da Nick, depois no filme do Segredo do Reino Perdido e depois na quinta temporada. Só que o que ficou feio foi que nos Estados Unidos eles redublaram o desenho todo. Então em toda a dublagem das temporadas começou a ser a Isha. Já aqui no Brasil eles não redublaram tudo. O que é novo tá como a Isha, mas o que é antigo eles não redublaram para a Isha. Continua como Layla. Então isso causa muita confusão entre os fãs. Mas encerrando o vídeo sobre a Isha, que foi o principal foco do vídeo, que eu acho que é o mais gritante, nós também tivemos diversas mudanças na dublagem americana. Como por exemplo o Valtor. Vocês acreditam que o Valtor, na terceira temporada, ele era chamado de Baltor? Na verdade no sotaque em inglês, Baltor ou Baltor, tá vendo? Você não consegue ver muita diferença entre o V e o B. Mas aqui em português, imagina se tivesse falado Valtor para Baltor. Faz uma mudança significativa. Então seria muito estranho. Na verdade, só de imaginar a gente chamando ele de Baltor seria bem estranho. Mas pois é, isso aconteceu de verdade nos Estados Unidos. Se eu não me engano, também Solaria, que é o planeta da Estela, ele era chamado de Valéria na dublagem americana pela 4Kids. Valéria. É, tipo assim, oi Valéria. Não, é o planeta da Estela. A irmã da Flora, que se chama Miele, ela se transformou em Rose. Rose, Jack! Não, gente, não é essa Rose, mas mudaram pra Rose também. Ou seja, basicamente são mudanças que você percebe que não tem tanto significado, apenas que eles queriam colocar nomes mais americanizados, né? Porque Miele também não é um nome muito americano, já Rose é totalmente americano. Então essa foi a intenção deles, essa é a explicação razoável para tudo isso. Já aqui no Brasil, a gente tem esse lance de Domino ou Dominó. Gente, isso é um erro extremamente do estúdio. Porque no primeiro estúdio, que era na primeira e segunda temporada, foi na Double Sound. Eles dublaram de um jeito e quando foi pra Audio News, eles dublaram de outro. Apenas erro de pronúncia, mas não muda o significado ou a escrita em si. Continua sendo Dominó ou Domino. Podem falar do jeito que vocês preferem. Já também tivemos alguns erros na dublagem, por exemplo, nos especiais. A dubladora da Bloom, que é a Fabíola Giardino, ela falou diversas vezes Terra Nebulosa ao invés de Torre Nebulosa. Se eu não me engano, ela fala isso várias vezes no primeiro episódio, na verdade no primeiro e segundo especiais. Confesso que isso na época me deixou bem incomodada, porque todo mundo estava falando de Torre Nebulosa, não foi um erro de tradução. Todos os personagens falavam Torre Nebulosa e a dubladora da Bloom falava Terra Nebulosa, então ficou muito, mas muito nítido. Faragonda é o máximo, mas a Griselda... Estela, o que é Terra Nebulosa? Também Fonte Rubra, por exemplo, virou Fonte Vermelha. Ai, gente, eu não tenho paciência para esses erros, porque, mais uma vez, foi essa mudança de estúdio que acarretou nessa mudança. Um estúdio chamava de Fonte Rubra, traduziram para Fonte Rubra, e o outro estúdio foi lá e traduziu como outro nome, sem nem se importar se já tinha alguma outra tradução. Às vezes eu fico me perguntando, gente, será que dublador é uma profissão muito difícil? Eu amo dublagem, mas às vezes tem alguns erros que a gente que é fã percebe, eu acho que os diretores de dublagem deveriam perceber também, né, gente? Porque... poxa, cadê o profissionalismo? Você, na hora de revisar a dublagem, você não percebeu que tá falando errado? Ou na hora que você vai fazer uma dublagem nova, você não percebeu que na dublagem anterior tinha já um padrão? Então por que você tá mudando? Aí, na maioria das vezes, os dubladores alegam que foi o cliente que pediu. Mas a verdade, gente, é que o cliente muitas das vezes nem se liga nesses erros. E nem mesmo os próprios dubladores. Então, é uma cagança mesmo. Mas então foi isso, galera. Existem muitos, mas muitos mais erros sobre o Winx, se a gente for parar pra pensar. Inclusive, eu quero que você diga aqui nos comentários os erros que vocês conhecem, que eu vou responder vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, não deixe de comentar bastante, deixa sua joinha, que é muito importante pro nosso canal crescer cada vez mais. E me segue também lá no meu Instagram, que é @MikeSoaresB. E conto com vocês no nosso próximo vídeo, que sai ainda essa semana. Então, um beijo e até lá!